Bom dia, boa tarde, boa noite outra vez. Nós precisamos agora, para terminar a parte do capítulo 20b, falar de um caso ainda de cinética de segunda ordem, mas deixa eu só marcar o pedacinho aqui da área da câmera, porque senão eu sempre esqueço e acabo escrevendo na área que não pode escrever. Nós estávamos vendo até agora reações do tipo em que há reagentes levam a produtos P e que a velocidade era do tipo a constante de velocidade multiplicado pela concentração de A, e no caso em que a ordem fosse de segunda ordem, tá? E um único reagente levando a um ou mais produtos. Mas o que acontece se nós tivermos uma reação do tipo, que é o mais comum, aliás, né? Quando a gente coloca dois reagentes, muitas vezes até mais, né? Em que A mais B reagentes é que vão levar aos nossos produtos P de interesse. E aí, para esse caso, a velocidade V seria a constante de velocidade, car rate, R, que multiplica a concentração de A elevado a 1, isto é, a reação seria de primeira ordem com relação ao reagente A. Porém, também de primeira ordem com relação ao reagente B. Isto é, uma reação que é, sim, uma cinética de segunda ordem. A ordem global é 2, tá? E nós temos, de novo, uma cinética de segunda ordem para esse caso. Só que, diferente do caso mais simples, em que a lei de velocidade integrada para o primeiro caso lá, que nós já vimos, né? Que é 1 sobre a concentração de A. Então, deixa eu voltar aqui para a caneta preta, para a mesma cor. Para esse caso aqui, nós vimos que 1 pela concentração do reagente A menos 1 dividido pela concentração inicial do reagente A é que é igual àquela constante de velocidade multiplicado pelo tempo. Então, este é o caso mais simples quando nós temos um único reagente e a cinética é de segunda ordem, tá? Então, está aí, esta é a equação 20b, 4b, que também pode ser escrita, pode ser rearranjada, tá? É simplesmente multiplicar dos dois lados, por exemplo, por concentração de A, né? Ou por concentração de A0, como queira, tá? E aí isolar. Então, uma outra forma de apresentar essa equação, essa aqui é a forma do Atkins, é essa equação aqui. É a equação 20 B maiúsculo, ponto 4Bzinho. Isso na 10ª edição. Uma outra maneira de escrever esta mesma equação seria deixar
a concentração de A num tempo t qualquer, né, de interesse, vai ficar igual a quê? Vai ficar 1 mais a constante de velocidade kr, que multiplica a concentração inicial, que multiplica o tempo debaixo da concentração inicial do nosso reagente. São equações equivalentes, tá? Apenas rearranjado e escrito de uma outra maneira, e que aqui na 10ª edição do Atkins é a equação 20Bzão ponto 4Czinho. Então essas duas são o caso mais simples de cinética de segunda ordem, que é essa equação aqui de cima, tá? Quando a velocidade é igual a simplesmente a constante de velocidade multiplicado pelo quadrado da concentração de um único reagente azão, levando aos produtos. Então, nós temos esses dois casos, 20B, 4B, 20B, 4C. Mas o que acontece para o caso mais frequente, em que dois reagentes diferentes, A e B, vão se combinar para levar aos produtos? Então, é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Vou continuar aqui, só vou limpar aqui a tela para poder retomar e continuar. Então, por o caso em que nós tenhamos um reagente azão combinando com outro reagente Bzão, que vai levar aos produtos e cuja equação de velocidade é dada por constante de velocidade que multiplica a concentração de A vezes a concentração de B. Nesse caso, nós vamos ter uma outra situação, tá? Que vai ser um pouquinho diferente. Aliás, a equação vai ser um bocado diferente, né? E nós vamos ver aqui como é que isso vai se dar. Bem, poderíamos também escrever a velocidade é igual em termos da decomposição, né, do consumo de um dos reagentes, por exemplo, menos a diferencial da concentração de dA dt, que é igual a constante de velocidade vezes a concentração de A elevado a 1, vezes a concentração de B também elevado a 1. Eu posso pegar esse sinal de menos aqui, né, e passar para o lado de cá, de tal forma que vai ficar então dA dt é igual a menos a constante de velocidade, que multiplica a concentração de A, que multiplica a concentração de B. E no Atkins, isso aqui é a equação 20B.7, tá? Só para curiosidade. Essa equação ela pode ser integrada se nós soubermos como que a concentração do reagente B se relaciona com a do reagente A. Por exemplo, se a reação for A mais B levando a produtos, né, em que P simboliza os produtos, e as concentrações iniciais forem concentração de A subscrito 0, concentração de B também subscrito 0, é possível mostrar, e aí tem a justificativa 20B3, que eu vou deixar para vocês lerem, né, estudarem, que é a integração pelo método das frações parciais. Num dado instante t, após o início da reação, as concentrações para esse caso vão satisfazer a relação seguinte. Vou colocar aqui em azul para destacar.
vai ficar logaritmo neperiano, logaritmo natural, da concentração do reagente Bzão dividido pela concentração inicial do reagente B, concentração do reagente A dividido pela concentração inicial desse também reagente Azão, tá? Então, é o ln de tudo isso aqui, gente. Tá? Que vai ser igual ao seguinte. Concentração inicial de B menos a concentração inicial de A, tá? Que multiplica a constante de velocidade vezes o tempo. Essa é a lei de velocidade integrada, que na 10ª edição do Atkins é a equação 20b(8). Tá? Então, esse é um caso mais abrangente, mais geral, e é o caso que representa o que acontece para uma cinética envolvendo dois reagentes, certo? Tem um exemplo aí, a breve ilustração 20b1, em que ele mostra justamente uma aplicação dessa equação, e com isso a gente termina a parte 20b. A parte 20c, reações nas vizinhanças do equilíbrio, eu não vou falar sobre ela, tá? Nós vamos pular. Quem tiver curiosidade, quiser ler e estudar um pouquinho, é uma parte, sim, interessante também, mas nós vamos, nas próximas aulas, para 20D, equação de Arrhenius, e depois da equação de Arrhenius, nós vamos entrar na parte de 20E, que é mecanismos de reação, que é uma parte mais complicadinha, mas importante também. Ok, gente? Obrigado. Até já. Até daqui a pouco.